Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, e estivesse fazendo a sua inscrição, compartilhando nossos vídeos, essas mensagens para grupo, para amigos, familiares, e também não deixasse de acionar o sininho, que é muito importante, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo aí essas novas notificações, mensagens, você pudesse aí estar divulgando. Deus te abençoe. Quero estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Queria estar meditando com os queridos irmãos na carta de Hebreus, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos abençoar. Quero estar falando nessa oportunidade para você de um assunto muito importante. Quero estar falando sobre a igreja fora dos portões. Nós vivemos hoje momentos, irmãos, em que nós vemos que Cristo ele deixou uma igreja exemplo. Uma igreja que fosse um exemplo para todos nós. Então Cristo ele fala conosco, nos orientando de que maneira nós devemos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar a salvação de Cristo. E nós vemos que Cristo no passado, ele deixou uma igreja que nós pudéssemos nos espelharmos nela. Claro que nós vivemos hoje em momentos, irmãos, em que há uma dificuldade muito grande de você pastorear uma igreja, de você ter uma igreja onde as pessoas elas se comprazem, se alegram em adorar a Deus, porque nós vemos essa forma das pessoas elas buscarem outros ministérios, buscarem outros tipos de cultos que agradam a elas. Enquanto que o culto, ele não é para me agradar, o culto é para agradar a Deus. Quando eu vou cultuar a Deus, não importa a denominação, claro que você vai escolher uma denominação onde você se sinta bem, onde você tenha liberdade de adorar a Deus, mas não é uma denominação que vai te fazer você adorar a Deus. Enquanto o culto, ele é voltado para Cristo. Um culto, ele não é para me agradar, mas é para agradar a Cristo. Por isso é que nós devemos avaliar tudo que é falado, tudo que é cantado, que é expressado num culto, não de uma forma de julgamento negativo, mas tirando aquilo que é bom para mim e retendo o que é bom e lançando fora aquilo que não é bom para mim. Então nós vemos que hoje existe essas igrejas, vamos colocar assim, formadas entre grupos, fora de denominações. Cristo, claro que Cristo, o seu ministério, ele foi 90% fora das igrejas. Vamos colocar assim, fora dos templos. Cristo, ele pregou muito pouco dentro dos templos. E quando ele pregava, ele não deixava de fazer um milagre, ainda era criticado. Mas não era por isso que ele pregou fora dos templos. É que o seu ministério foi fora do maior parte nas praças,
nas ruas, foi nas praias. Então nós vemos que 90% do Evangelho de Cristo foi chamado uma igreja orgânica. Aquela igreja orgânica que a gente fala, essa que ele pregou fora dos portões. Ele pregou nas ruas, pregou nas praças, pregou nas praias, nos montes, nos seus sermões nos montes. Então essa foi chamada, num certo tempo, chamada uma igreja orgânica. Uma igreja orgânica que ela ia envolvendo as pessoas. Em que as pessoas elas não precisavam estar, claro, dentro de um templo para adorar, que na época não tinha isso. Mas quando Cristo ele deu uma autoridade para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo não desejou montar uma denominação, mas uma igreja que estivesse debaixo de uma autoridade, de uma liderança que cuidasse, que orientasse. E esse texto que nós lemos nessa oportunidade, que fala na carta de Hebreus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17, nos fala sobre essa igreja chamada a igreja fora dos portões. Mas é claro que para mim ser uma igreja fora dos portões, eu tenho que ser uma igreja onde eu esteja alicerçado, debaixo de autoridade de uma liderança, debaixo de um cuidado de um pastor, de um líder, de uma pastora, seja de uma pessoa que te cubra espiritualmente. Mas nós temos visto que hoje essa igreja orgânica desse século 21, ela quer ser uma igreja independente, uma igreja que não esteja ligada a nenhuma denominação, não esteja debaixo da autoridade de um pastor para não dar obediência. Enquanto que nós, você vê no versículo 17, quando se encerra, nós temos algo muito importante, em que ele diz que sermos submissos a uma liderança, porque é eles que vão dar conta de nossas vidas. Então nós vemos que é necessário isso. Nós vemos na carta de Apocalipse, o texto que eu quero, a palavra que eu quero estar trazendo para você nessa oportunidade, o tema, é isso que eu já falei, a igreja fora dos portões. Mas eu queria, antes de entrar na mensagem, queria estar lendo mais um versículo, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esse texto de Apocalipse ele já fala para aquela igreja que se fechou. Aquela igreja, como a igreja de Éfeso, que era uma igreja admirável, mas uma igreja que ela deixou o primeiro amor. O que Cristo estava exortando naquela igreja em Éfeso, naquela ocasião? A igreja que ela já não era mais uma igreja orgânica. Uma igreja que já não pregava mais o evangelho na praça, nos montes, nas praias, nas ruas. Ela se fechou. E hoje nós vivemos esses chamados 2 extremos. O extremo dessas igrejas que acham que não precisam mais evangelizar, não precisam mais ir em busca das pessoas, dos perdidos, daqueles que estão caídos, sobrecarregados, oprimidos. Muitos acham que basta somente abrir as portas da igreja que as pessoas vão participar. Mas talvez muitos líderes não sabem a dificuldade, a grande batalha que é para se chegar até um templo para adorar a Deus. Principalmente nesse século que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos hoje, de tantas ofertas, de tanta facilidade e de grande batalha espiritual.
E o outro extremo é justamente esse que eu disse na minha introdução, que é uma igreja orgânica, mas que age de uma forma errada, em que acha que não precisa de um líder, eu digo um líder, de um pastor, que às vezes o líder dessas células, dessas pessoas falam bem, se expressam bem, conhecem bem a Bíblia, mas não são pessoas que foram capacitadas espiritualmente por Deus, que Deus delegou uma autoridade para cuidar da sua alma, para zelar para a sua alma, para interceder por você pelas madrugadas, para cuidar de você, apresentar você a Cristo. Até te ensina, te orienta, mas não te dá uma cobertura espiritual. Diferente de te ensinar na palavra, de conhecer versículo bíblico, de conhecer, ser um grande conhecedor, uma grande conhecedora da palavra, mas que não tenha sobrecarga, aquela carga, não sobrecarga, mas a carga espiritual para poder cuidar de você, de ser aquele que te apresenta diante de Deus, que zela pela tua alma, como diz no versículo 17, como eu disse. E o mais importante, irmãos, para nós, é que a nossa vida como cristão, ela precisa hoje, ela está alicerçada dentro de um ministério, dentro de uma igreja, debaixo de uma cobertura espiritual, pastoral, para podermos ser a igreja fora dos portões. Porque eu, numa carreira solo, fora dos portões, eu não sou nada. Eu não posso simplesmente abraçar uma Bíblia, ir para fora dos portões, de uma chamada carreira solo, e achar que eu vou mudar o mundo, mudar a história de pessoas. Vou falar bem, me expressar bem, orientar bem, dar bons ensinos, boas orientações, mas eu não estou ligado a nenhuma oliveira, não estou ligado a nenhum ramo. Eu sou um galho cortado, então eu preciso estar ligado. Então a primeira coisa que eu preciso entender, o sacrifício que eu faço dentro, ele é autenticado lá de fora. Todo sacrifício que eu faço dentro de uma denominação, dentro da igreja onde eu trabalho, ele não é para ser autenticado, apresentado dentro da igreja, não. É fora dos portões, é fora dos portais, é que as pessoas vão ver o que eu sou dentro da igreja. O sacrifício de fora é o que autentifica o que eu sou dentro. Nós temos invertido essa ordem. É o que acontece do lado de fora, que legitima a minha vida aqui do lado de dentro. É o que eu faço lá fora, não é o que eu faço dentro, nesse ambiente espiritual. Mas o que vai me fazer um cristão legítimo, o que legitima a minha vida aqui dentro, é o que eu faço lá fora. O que me faz um cristão legítimo é justamente, irmãos, o que eu faço fora dos portões. Não é programações, não é cantar muito bem dentro da igreja, não é aquilo que eu apresento às vezes dentro da igreja, mas é o que eu faço fora, porque aquilo dentro da igreja é um alimento para que eu possa usar fora da igreja. É por isso que esta palavra de Deus nos convida a vivermos Jesus do lado de fora do portão. Esse livro, esse texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 13, ele nos convida a nós vivermos Cristo fora dos portões, e não somente dentro dos portões, que é dentro das igrejas, das denominações, porque ali fora dos portões, é na minha vizinhança, é na rua onde eu moro, é no trabalho, é na empresa onde eu entro e saio todos os dias, é no colégio, é na faculdade, é que as pessoas vão verem quem eu sou justamente dentro da igreja, nas minhas práticas, nas minhas obras, fora da igreja, fora dos portões. Elas vão ver justamente o que você é lá dentro. O que vai te orientar, o que vai te mover, o que vai mover as pessoas a você ser um cristão autêntico, legítimo, é o que você pratica com elas. Às vezes até nas células em que você participa, em que você é convidado,
em você ser um exemplo, ter uma cobertura espiritual, aquilo que você é lá dentro da igreja, você vai ter que apresentar fora da igreja. Não em matéria de conhecimento, mas em matéria de comportamento, de atitude, de vida com Deus, de vida transformada pelo poder de Deus. Então a primeira coisa é o sacrifício que eu faço dentro, ele é autenticado do lado de fora, que vai me levar a legitimar aquilo que eu sou. E a segunda coisa, a verdadeira santidade, ela começa do lado de fora do portão. Parece que não. Parece que a minha santidade ela é dentro da igreja, não. Dentro da igreja eu me santifico, eu busco uma intimidade com o Espírito Santo, eu busco uma vida com Deus, eu busco andar em conformidade com essa palavra que eu ouço, que eu prego, que eu procuro praticar aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou falando. Mas onde que eu vou praticar? Dentro da igreja? Não, é fora dos portões, é lá que eu vou realmente ter uma vida de santidade. As pessoas vão olhar para mim e vai ver que aquilo que eu ouço dentro dos templos, que eu ouço através das mensagens da palavra de Deus, em que nos ensinam dentro dos templos, é que eu pratico fora dos portões. Então, a verdadeira santidade, ela começa do lado de fora dos portões. Querem ser santos apenas dentro das igrejas, mas não levam a vida de santidade dentro do lar, não levam a vida de santidade dentro do seu trabalho, na faculdade onde você estuda, no seu colégio, no grupo de amigos. Então é fora. Aquilo que eu ouço dentro dos templos, eu vou praticar ali fora. E muitas vezes, irmãos, é até no grupinho de igrejas, de amigos, de jovens, de adolescentes, de irmãos, em que surgem alguns tipos de questionamentos, é ali que eu vou mostrar minha santidade, a vida que eu sou, fora da igreja, fora dos portões. Então, santidade, ela é pelo lado de fora. A santidade, ela é pelo lado de fora. É fora dos portões. É que eu apresento aquilo que eu sou dentro da igreja. Há pessoas que têm santidade como se possuísse aquele chamado caguete. Já viram isso? Pessoas, elas têm uma santidade, parece que a santidade é um caguete religioso. Às vezes passamos perto de pessoas que, por qualquer coisa, gritam, ô glória! Onde é que está a glória? Que glória foi essa? Não é aqui do lado de dentro desse ambiente religioso, esse lugar super protegido, né? Nessa câmara de proteção espiritual. Não é aqui, é do lado de fora do portão, com todas as seduções, com todas as tentações, com todas as impossibilidades. É do lado de fora do portão. É ali que às vezes eu tenho que dar glória. Mas dentro da igreja, onde eu passo perto de um irmão e parece aquele caguete religioso, ô glória! E Jesus chega até em alguns momentos soltar umas palavras em mistério, falar em línguas. Nós estamos dentro de um ambiente espiritual, irmãos. Nós estamos ali dentro do ambiente espiritual, onde parece que é uma câmara de proteção espiritual. Nós somos sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito ele pode a qualquer momento agir em nossas vidas, falar em nossos corações, mover as nossas almas, o nosso entendimento. Mas e fora dos portões? Será que nós temos essa sensibilidade de, às vezes, lá na nossa sala de aula, na faculdade, no trabalho, ali naquela roda de amigos, que às vezes você senta para almoçar e começa alguns tipos de algumas conversas antibíblicas que não são de santificação? Será que ali eu me comporto como um verdadeiro cristão? Eu sou essa pessoa realmente que estou revestido desse poder de Deus? Eu estou daquela mesma forma que eu estava naquele ambiente espiritual ontem no culto? Será que eu sou essa pessoa que estou revestido do Espírito Santo? Então é uma vida de santidade, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma vida de santidade que abrange todas as áreas, todos os lugares profissionais, políticos, familiar, conjugal. Uma santidade ampla que vai da urna onde você vota até o altar onde você dobra os joelhos para falar com o nosso Deus. Olha que compromisso grande.
Nós vemos, irmãos, que pessoas que elas fora dos portais, parece que colocam outra vestimenta. Mas é da urna onde eu voto, como um eleitor, como uma pessoa natural, como um homem natural, como um dever cívico meu, onde eu vou para estudar, onde eu vou para o meu trabalho no dia a dia, tomo ônibus, tomo um táxi, estou na fila de um ônibus, estou na fila de um banco para poder fazer um pagamento, na fila de um médico para poder ser atendido, na fila de uma lotérica hoje para você fazer um pagamento. E o seu comportamento é aquele comportamento inércio de um cristão, de uma cristã, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, onde ao seu lado pessoas insatisfeitas estão procurando alguém para poder jogar o seu veneno, se lamentar, reclamar, murmurar, falar mal do atendimento. E muitas vezes, quantos cristãos, irmãos, ou cristãos entre aspas, que se envolvem nesse tipo de falatórios e começam a falar mal do atendimento. Quantas pessoas começam a falar mal da sua liderança política, enquanto a nossa função não é falar mal de político, é abençoar os políticos. Nós vemos aí nas eleições, em que pessoas que quiseram aí se serem eleitas, procurando defeitos de políticos, procurando defeitos, irmãos, em ruas esburacadas, em muros pela metade. Irmãos, apresenta um projeto adequado para a população, não fica procurando defeitos, irmãos, em erros, irmãos, políticos, o que eles deixaram de fazer, o que eles fizeram errado, para poder se eleger. Apresenta um projeto adequado para poder que as pessoas possam realmente colocá-lo dentro de um cargo de confiança em que a pessoa vai representá-la. Eu não posso querer crescer em cima de defeitos dos outros, como um dos vídeos que eu apresentei. Eu não posso querer, irmãos, colocar minha santidade pelo pecado dos outros. Muitas pessoas querem fazer isso, olhar para o pecado dos outros e quererem colocar sua santidade baseada naquilo que as pessoas são. Não posso ser. Eu não posso querer ser perfeito me baseando no defeito dos outros. A minha perfeição tem que vir de Cristo, naquilo que realmente Cristo me ensinou, em todos os dogmas, os ensinamentos, tanto bíblicos como familiares. Então, uma vida de santidade, ela tem que ser ampla. É que ela vai da urna onde você vota até o altar onde você dobra o joelho. É uma vida com Deus. E a última coisa que nos fala dessa igreja fora dos portões é o verdadeiro encontro com Jesus. Acontece do lado de fora do portão. Muitas pessoas acham que o verdadeiro encontro com Cristo se encontra dentro dos portões, no altar, mas não. A minha vida com Ele tem que estar sempre no altar. A minha vida com Cristo tem que ser algo constante, genuíno, diário. É por isso que Josué lhe disse para o povo: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É santificar hoje. O que se diz hoje? É agora. Passou daqui a 10 minutos? É agora, é hoje. Daqui a 20 minutos? É agora, é hoje. Santificar o amanhã já não é mais amanhã. Quando você acorda, já é hoje. Santificai-vos hoje, que Ele vai fazer maravilha no vosso meio. É uma vida de santidade constante a todos os momentos. Olha o que fala o versículo 13. O versículo 13, ele diz, olha: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então nós somos convidados ao quê? A sair do arraial, a fora dos portões, a pregar esse evangelho fora dos portões, a ser testemunha fora dos portões, levar a humilhação de Cristo fora dos portões. Cristo não foi pregado dentro de Jerusalém, Ele não foi crucificado dentro de Jerusalém, Ele foi crucificado no Gólgota, no Monte da Caveira,
onde foi comprado por aquelas peças de prata, 30 peças de prata, que Judas traiu Cristo. Aquele dinheiro foi usado como maldição para comprar o próprio campo para Cristo ser crucificado. Então ele foi crucificado fora dos portões. Então é fora dos portões é que eu tenho que ser um exemplo, é que eu tenho que seguir aquilo que Cristo me ensinou. Mas tenho que estar enraizado, alicerçado em um lugar onde eu posso ser como uma âncora, onde eu tenho uma âncora, que é a palavra de Deus, que é uma denominação, que é um líder que me cobre de oração. Então um dos grandes erros da igreja é achar que Jesus só se encontra dentro do portão, mas ele quer ser encontrado do lado de fora. Saiamos, pois, a ele, porque ele está me esperando para encher o meu coração, onde quer que esteja, onde quer que eu esteja querendo andar com ele. Então onde você estiver, irmãos, não importa onde seja, seja na praça, seja no monte, seja na rua, seja na praia, seja numa fila de banco, seja numa fila de um médico, seja onde você estiver, que você estiver ligado com Cristo Jesus, Ele vai encher o teu coração de palavra, de amor, de compaixão pelo teu próximo, onde você vai pregar o Evangelho, seja falando, dando uma resposta branda, uma resposta que move os corações, ou seja, com o teu comportamento, Ele vai te ajudar, Ele vai estar contigo. E a conclusão que nós chegamos é o versículo 16, olha o que ele diz no versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Não negligencie aquilo que Deus colocou no teu coração, o amor de Deus, a compaixão de Deus. Então o altar é do lado de fora, o sacrifício é do lado de fora. Parte do sacrifício é confessar o nome de Jesus e a outra parte é praticar boas obras. É ser gente boa, é ser generoso, é ser compassivo, é ser misericordioso, é ser mais humano que a humanidade pode produzir, é ser cheio de Deus. E por último, para viver fora do portão, só tendo profunda consciência de que você não é nenhum cavaleiro solitário, para viver do outro lado, do lado de fora do portão, só tendo a consciência que você é um membro do corpo de Cristo. Então, não é ser uma pessoa que leva uma carreira solo, que abraça a Bíblia, que conhece a Bíblia e vai ter uma carreira solo, viver como um cavaleiro solitário, achando que vai salvar o mundo de uma maneira sozinho, não. Tem que estar enraizado, ligado a uma denominação, debaixo da autoridade de um líder que vai cuidar de você, que vai orar por você, que vai te apresentar todos os dias na presença do Senhor e vai te cobrir de oração. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê vitória, que essa palavra te dê a unção, a revelação no teu coração. Deus, obrigado por essa palavra santa, viva, eficaz. Meu Deus, abençoa agora esse amado irmão, essa amada irmã. Meu Deus, reveste de autoridade, sabedoria, esse desejo que eles têm de ser uma igreja, meu Deus, fora dos portões, mas que eles possam continuar com esse ardor no coração, mas que eles estejam ligados a uma denominação, ligados a uma liderança que possa cobri-las, ó Deus eterno, de unção, meu Deus, de oração, e zelar para a sua alma, apresentar a Ti, ó Pai, os seus nomes todos os dias pela madrugada, meu Deus. Conscientize agora esse amado irmão, essa amada irmã, desse compromisso e dessa responsabilidade que é tentar, ó Deus eterno, levar a carreira solo, ser um cavaleiro, meu Deus, solitário, meu Deus eterno, pregar o Evangelho. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo mude agora seu entendimento, Ele dê sabedoria, graça, a unção sobre as suas vidas. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória sobre a sua vida e possa te revertir de graça, de autoridade e sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, meus irmãos.